Na real, é bem mais complicado do que isso. O Conselho, como eu disse, é um órgão de aconselhamento, consultivo. Uma medida como estado de exceção precisaria ser aprovada pelo Congresso. Não dá nem para convocar, assim. Muita gente do Conselho hoje disse que não estava nem sabendo de convocação nenhuma. É por isso que a gente vai a Brasília chamar Juliana Morrone para explicar para nós o que parece ser mais um balão de ensaio. Boa noite, Juliana. Uma bravata, né, Renata? E, na verdade, na real, ele citou o Conselho da República, disse que estaria com presidentes do Supremo, presidente da Câmara, do Senado. Bem, a última vez que o Conselho da República se reuniu foi lá em 2018, durante o governo Temer, para discutir intervenção federal no Rio de Janeiro. Segundo a Constituição, o Conselho é formado pelo vice-presidente da República, os presidentes da Câmara, do Senado, líderes da maioria, da minoria na Câmara e no Senado, ministro da Justiça e outros 6 integrantes nomeados pelo Executivo e pelo Legislativo. Os presidentes da Câmara e do Senado oficialmente disseram não ter sido chamados para essa reunião. Auxiliares de Bolsonaro tentaram emplacar aí a versão de que o presidente teria se confundido, estaria se referindo a Conselho de Ministros de Estado. Mas a questão é que Bolsonaro, no discurso, como a gente acabou de ouvir, falou que estaria também com os presidentes dos outros poderes, que, claro, não fazem parte do Conselho do Governo, no Conselho de Ministros e nem no Conselho da República, né? No caso do presidente do Supremo Tribunal Federal. Hoje à noite foi divulgada a agenda oficial do presidente Bolsonaro para amanhã e nessa agenda não traz nenhuma reunião de Conselho da República. A reunião prevista é do Conselho do Governo, ou seja, a equipe do presidente Bolsonaro, os ministros que vão se reunir com Bolsonaro. Renata. Surpresa, surpresa, né, Juliana? E eu aproveito que você nos explicou essa confusão em que nós já mostramos os atos de Brasília e de São Paulo, que foram os principais, quer dizer, que nós falamos de São Paulo e já contamos de Brasília, para você nos dizer como é que repercutiu no Congresso tudo o que aconteceu hoje. Então, Renata, agora à noite o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cancelou a agenda do Senado de amanhã e de quinta. Mais cedo, sem citar as manifestações, Pacheco disse numa rede social que ao tempo em que se celebra o Dia da Independência, expressão forte da liberdade nacional, não deixemos de compreender a nossa mais evidente dependência de algo que deve unir o Brasil, a absoluta defesa do Estado Democrático de Direito. Fecha aspas, isso foi o que o presidente do Senado disse. O presidente da Câmara, Arthur Lira, não se pronunciou. Ele acompanhou os discursos de Bolsonaro de Maceió, mas voltou agora à noite para Brasília e deve se reunir com líderes e autoridades. Parlamentares de diferentes correntes políticas já reagiram. O senador Randolfo Rodrigues, líder da Rede, entrou com uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal para que o presidente Bolsonaro seja investigado por atentado contra a ordem constitucional, o Estado Democrático de Direito e a separação de poderes. Vamos ver outras manifestações? O presidente do MDB, deputado Baleia Rossi, disse que são inaceitáveis os ataques a qualquer um dos poderes constituídos e que não podemos fechar os olhos para quem afronta a Constituição. Ela própria tem os remédios contra tais ataques. O presidente do Cidadania, Roberto Freire, afirmou que não há acordo possível com o golpista, que Bolsonaro atacou o STF e as urnas eletrônicas. O presidente do PSDB, deputado Bruno Araújo, convocou uma reunião extraordinária para, diante das gravíssimas declarações do presidente da República no dia de hoje, discutir a posição do partido sobre a abertura de impeachment e eventuais medidas legais. O mesmo tom foi do governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, que defendeu o impeachment de Bolsonaro. Ele claramente afronta a Constituição, ele desafia a democracia e empareda a Suprema Corte brasileira. Para o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, inflação, desemprego, apagão de energia, desmatamento da Amazônia, pandemia, esses deveriam ser os inimigos do presidente do Brasil e não outros brasileiros. Mas Bolsonaro se engana. Nossas cores e nosso país não têm dono. Iremos defender os brasileiros e a democracia que ele ataca. O governador do Ceará, Camilo Santana, do PT, afirmou que essas ameaças de tom golpista tentam demonstrar força, mas, ao contrário, só revelam a fraqueza e o desequilíbrio de quem as faz. Mostram desprezo às leis e à Constituição.
tentam provocar o caos para tirar o foco dos reais problemas do país e da total incapacidade de resolvê-los. A senadora Simone Tebet, do MDB, disse que a resposta ao grito de hoje do presidente, recheado de insinuações, ameaças e ações constantes contra a ordem democrática e as liberdades públicas. O Congresso Nacional está vigilante e tem instrumento constitucional para conter qualquer tentativa de retrocesso. O senador Humberto Costa, do PT, disse que Bolsonaro está isolado. Segundo ele, quem pensa que Bolsonaro deu demonstração de força se engana totalmente. Está isolado da população, da comunidade internacional, das elites econômicas, dos meios de comunicação, das classes médias. Não vai dar o golpe que pretende, pois terá resistência. A reunião da executiva do PSDB está marcada para esta quarta-feira. O assunto impeachment veio à tona depois de Bolsonaro ter dito que não vai cumprir decisões judiciais assinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, que é juiz. O artigo 85 da Constituição diz claramente que é crime de responsabilidade atos do presidente da República que atentem contra a Constituição e contra o cumprimento das decisões e de decisões das leis e de decisões judiciais. E, a bem da verdade, nenhum cidadão pode dizer que não vai cumprir uma decisão judicial assim, que não vai cumprir a lei, né, Renata? Simples, mas super importante de lembrar. Juliana, e agora eu te pergunto do Supremo, porque se o presidente deixou claro que atropela o Congresso também, no caso do Supremo, a investida foi bem mais violenta. Então, em nota, o Supremo Tribunal Federal informou que amanhã, na abertura da sessão, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, vai se pronunciar sobre todos os ataques feitos por Bolsonaro. Os ministros do Supremo se reuniram à noite por 1 hora para discutir os atos. Foi uma conversa virtual e o entendimento é de que o tribunal precisa dar uma resposta firme, uma resposta dura. Uma das possibilidades é incluir os fatos novos na investigação que já estão em andamento. Os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes se manifestaram hoje nas redes sociais. Vamos ver? Sem citar o ato, o ministro Alexandre de Moraes escreveu: nesse 7 de setembro comemoramos nossa independência, que garantiu nossa liberdade e que somente se fortalece com absoluto respeito à democracia. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, postou mais cedo, antes do ato em Brasília: eleições livres, limpas e seguras. O amor ao Brasil e à democracia nos une, sem volta ao passado. Além da resposta institucional do Supremo Tribunal Federal, há a possibilidade de uma reação da Justiça Eleitoral, que se avalia no momento. Esse Bolsonaro, em Brasília, em São Paulo, fez propaganda eleitoral antecipada, o que é proibido e pode até levar a uma eventual inelegibilidade do presidente Bolsonaro, que já responde a inquérito administrativo no TSE, exatamente por ataques ao sistema eleitoral. Renata. Muito obrigada pelas informações todas, Juliana. Eu que agradeço.